e você que segue conosco aqui no programa Beth Abrão e Você. Chegamos na hora de conversarmos de carro e é sempre muito interessante. Eu tenho aprendido algumas coisas, tais como um carro global. Não um carro global. Um carro, uma marca que tem uma preocupação com alguns quesitos deste mundo contemporâneo, por exemplo, com o meio ambiente. O que será isso? Eu tenho certeza que muita coisa que eu não sei, algumas, não sei se muitas pessoas aí em casa também, eventualmente, não sabem. Então é por isso que a gente traz, neste bloco de automotivo, falar com quem entende, com quem pode nos aclarar algumas posturas, ideias, conceitos e até dúvidas. Então, no programa de hoje, nós vamos falar mais uma vez com Jorge Augusto e vamos ver o que é um carro global. Quem sabe ele vai nos esclarecer e se todos são globais ou não. Boa noite, Jorge Augusto, bem-vindo ao nosso programa. A gente conversava um pouquinho antes e você falava de carros globais. A gente deduz que deve ser que tem em todo o planeta? Exatamente. Isso é vero? Exatamente. É. Um carro global, não são todos os carros que são globais. Um carro global é um carro que uma mesma marca distribui em vários mercados. O mesmo modelo? O mesmo modelo, não exatamente igual nos mínimos detalhes, porque de acordo com as regiões do globo onde esse carro está, ele pode ter um tipo de motor ou ter outro tipo de motor. É o caso, por exemplo, do Brasil. Nós não temos carros aqui com motor a diesel, que é muito comum na Europa, mas isso é um problema de legislação, muda um pouco. Mas em si o carro tem a mesma estrutura, tem o mesmo visual, tem o mesmo acabamento. E por que a gente, às vezes, nos Estados Unidos ou na Europa, cruza com um carro e fala, mas parece que esse é mais bonito ou menos bonito? Ele tem um designer um pouco diferente. Por quê? Tem um motivo para isso? Bom, o mercado americano e o mercado europeu, eles são bem diferentes. Isso sobrecai principalmente sobre a forma como a sociedade foi construída. A Europa é um continente antigo, então você tem cidades históricas de ruas pequenininhas, ruas estreitas, ruas que estão tombadas e ruas que vão ficar lá pelos próximos 200 anos, se Deus quiser, e já estavam lá nos últimos 500. Se Deus quiser. Exatamente. Os Estados Unidos é um continente novo, então os Estados Unidos nasceu com uma vasta capacidade de criar uma malha viária. Então o que acontece? O conceito europeu de automóvel são de carros mais pequenos, mais maleáveis, mais ágeis, porque eles precisam andar nesses centros históricos, nessas estradas... Nessas vielas. Exatamente, nessas estradas de 100, 200, 300 anos. O continente americano não. Nos Estados Unidos foi tudo construído meio que a partir do zero. Então as estradas já foram construídas mais largas, já foi feito um novo conceito. Então o que acaba acontecendo? Nos Estados Unidos você tem uma tendência a carros maiores, a carros com motores mais possantes, carros com suspensões mais macias e carros que têm um apelo visual diferente. Na Europa é diferente, existe uma preocupação maior com o consumo de combustível. Eles são mais tradicionais, mais muito mais tradicionais, muito mais tradicionais. Então, enquanto nos Estados Unidos o que impera nos automóveis é sobretudo o conforto do carro, na Europa impera a eficiência. Tanto é que nos Estados Unidos é muito difícil você encontrar um carro com transmissão manual. Lá é quase tudo automático. Na Europa é o contrário. É difícil você encontrar carro com transmissão automática. São tradicionais de verdade. Eles preferem as transmissões manuais ou as transmissões manuais automatizadas, que não é um câmbio automático, é diferente. Até porque o câmbio automático gasta mais combustível. Ele gasta mesmo? Gasta. Câmbio automático... Que proporção, que percentual um automático gasta mais que um não automático? Difícil fazer esse número, porque existem vários tipos de câmbio automático, várias gerações de câmbio automático, e tudo isso interfere. Mas se a gente pegar um câmbio automático convencional, vamos dar um exemplo de carros que a gente tem aqui no Brasil, com um câmbio automático de 4 marchas e o mesmo carro na versão manual de 5 marchas. Você pode colocar aí 20% a mais de combustível. Tudo isso? Tudo isso. Agora, veja bem, por que até uns 5, 10 anos, nós só tínhamos, se era um grande luxo você ter um carro automático. E agora vem assim automático aos montes. Se nós estamos numa era onde nós temos que segurar, dar uma brecadinha, tem alguma coisa a ver com isso ou nada a ver? Tem várias coisas. Economia de escala é o primeiro nome.
quando você aumenta a produção maciçamente de câmbio automático, o custo dele cai. Então isso é uma coisa que interfere. Segunda coisa, a eficiência dos sistemas automáticos mudaram. Então você passou a ter câmbios automáticos mais eficientes que consomem menos em relação a câmbios automáticos antigos. Custo de manutenção. Também caiu o custo de manutenção do câmbio automático. Antes era muito caro você dar manutenção no câmbio automático. Agora se tornou um pouco mais barato você dar manutenção no câmbio automático. Mais acessível, quem sabe. Sem Barato, dúvida. Não sei se a gente poderia Mais tomar. acessível. Não é tão barato quanto um câmbio manual, isso é verdade. Mas ele é mais acessível. Então, existe uma série de fatores e o conforto, porque quando você está em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, mesmo Campinas, num horário de rush, você tem aquele trânsito pesado. E aí o desgaste do câmbio manual pro motorista é muito duro. Então, às vezes, é preferível o motorista pagar um pouco mais caro, gastar um pouco mais de combustível, e ter um mas conforto. ter um conforto que você não tem Então, aquele estresse do... O volume de carros no mercado é facilitado pelo carro automático. Sem dúvida. Isso também é um quesito. Mas o câmbio automático a gente tem que observar que você só vai vê-lo presente em carros acima de motor 1.8 litro e a partir de um determinado preço. Você não vai encontrar câmbio automático em automóveis abaixo de 40 mil reais. Então um carro standard normalmente não tem automático. Normalmente não tem. Você vai Ele ter nos sempre... carros de gama média. De gama média para cima você vai encontrar câmbio automático. De gama média para baixo, muito difícil. Agora, nesse quesito que você falou de Europa e Estados Unidos, um com avenidas largas, carros maiores, o outro com os tradicionais, carros menores. Em que patamar nós brasileiros nos encaixamos? Exatamente no meio. No Brasil a gente tem uma influência tremenda dos dois mercados. Então você tem montadoras que têm uma linha totalmente alinhada com a vertente europeia dela. Você tem outras montadoras que